No Salmo 100, você pode ter uma versão um pouquinho diferente, mas a minha versão diz assim: aclamem o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nesse momento agora, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, te pedindo a Tua direção, Senhor. Fala conosco através da Tua palavra, que ela possa ser como um bálsamo para nós, que ela possa confortar o nosso coração, mas também nos confrontar para sermos melhores em Ti, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, por essa oportunidade que nós estamos tendo de Te agradecer por todos os favores que tem nos feito, Senhor. Nós sabemos que a gratidão é um exercício diário para nós, mas marcar essa data para a gente também é especial, Senhor, para que se constitua uma tradição de gratidão a Ti, Deus, de gratidão aos irmãos. Isso é importante para que nós possamos estar alinhados às Tuas expectativas. Senhor, fala conosco essa manhã, que não seja apenas a minha voz, mas que o Senhor fale através da Tua palavra aos nossos corações. Toca a nossa mente, o nosso coração, molda a nossa identidade em Ti. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. Diante de nós temos um texto, que é um texto curto, e é um texto muito relevante do livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro de cânticos. É um livro escrito que a gente hoje em dia lê, mas ele é originalmente cantado. Então ele tem uma poética específica para o mundo hebraico, né? Ele tem um significado de cânticos. E esse salmo específico, que é o Salmo 100, é um salmo que historicamente é atribuído, embora haja uma incerteza com relação a isso, a Davi. E a gente pode tratar Davi como seu autor, né? Que é uma figura histórica mais ou menos ali no primeiro milênio antes de Cristo, um rei importante para aquele povo. Mas ainda que não seja talvez ele o autor, há uma imprecisão nesse sentido, o fato é que o mais importante para nós é o significado desse texto. E o texto, ele coaduna, ele se alinha perfeitamente ao que é a temática dessa manhã, que é um texto sobre gratidão. E voltar a textos assim, que são simples, diretos, melódicos, também é importante para realinhar, muito obrigado, para realinhar as nossas expectativas e ajustar as nossas percepções. Porque mesmo o óbvio também tem que ser dito, isso é importante, a gente sempre fala sobre isso, né? As coisas estão arrumadas até que se desarrumem. Então falar do óbvio, falar daquilo que já é entendido, já é conhecido, também é importante para reforçar a importância de alguma coisa, para que elas não se naturalizem, de maneira a perderem o seu valor. E gratidão é um desses temas. Às vezes a gente se acostuma com a ideia de ser grato e passa a ser grato de modo metódico, de modo repetitivo, não de modo crítico e consciente. E gratidão não tem nada a ver com uma coisa que é feita sem ser pensada, sem reflexão. Gratidão exige consciência de coração. A gratidão verdadeira nasce de uma compreensão clara daquilo que fizeram para nós e que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Gratidão sempre nasce, portanto, de uma compreensão muito lúcida daquilo que nós estamos recebendo. E quando a gente pega um texto como esse, a gente percebe que a nossa gratidão a Deus, ela precisa estar calcada na compreensão clara de quem Deus é para nós. Porque se nós não entendermos o lugar de Deus para as nossas vidas, dificilmente poderemos ser verdadeiramente gratos a Ele. Outros salmos, inclusive, dialogam com esse aspecto, não é só o Salmo 100. O Salmo 136, por exemplo, no verso 1, diz assim, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Então, a adoração a Deus, ela parte de uma compreensão sobre a sua natureza, sobre quem Ele é, porque a sua benignidade dura para sempre. Há uma outra versão, uma outra tradução, que no mesmo salmo, no mesmo verso, diz o seguinte: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Ou seja, quando nós damos graças a Deus, nós damos graças a Deus não só porque Ele faz algo por nós, porque senão nós vamos tratar Deus como alguém que é um doador meramente. E no dia que Ele não nos atender em alguma demanda, a gente pode se voltar contra Ele. Porque a gente pediu alguma coisa, não foi atendido e nós podemos buscar outras soluções para nós. Mas não. Nós adoramos a Deus por Ele ser quem Ele é, por sua natureza, porque Ele é bom.
e porque a sua benignidade dura para sempre, e porque ele é bom mesmo nas vezes que eventualmente ele pode nos dizer não, e porque ele está conosco mesmo nas vezes em que eventualmente fracassamos, porque a vida não é feita só de sucessos. Eventualmente a gente não vai ser livrado de todas as coisas. Em algum momento Deus nos livra de uma doença, mas todos nós não podemos fugir da morte. Em algum momento essa vida como nós a conhecemos, ela irá acabar. Nós não conseguiremos sempre a resposta pela sobrevida, mas Deus continua sendo Deus e louvado por nós, porque Ele nos livra da morte, mas também porque quando morremos estamos com Ele. Então, em ambas as situações, Deus é bom, quando Ele faz aquilo que nós pedimos, e mesmo quando Ele não nos atende, porque Ele está conosco nas nossas dores e nos nossos sofrimentos. Então, conseguir adorar a Deus com gratidão depende da nossa capacidade de associá-lo a características que são atributos que são dele, como a bondade e a misericórdia. Atributos esses que a gente pode chamar de atributos comunicáveis de Deus. Deus tem alguns atributos que são só dele, que são incomunicáveis. Só Deus é eterno, só Deus é onipresente, só Deus é onisciente, nós não somos. Mas a justiça nós podemos exercer, a bondade nós podemos exercer, a misericórdia nós podemos exercer. E, portanto, quando a gente entende o lugar que Deus tem para nós, nós passamos a ser gratos, não porque meramente reconhecemos a sua majestade, porque isso não é suficiente, mas porque reconhecemos a sua bondade. Porque se ele fosse só rei, mas não fosse acessível, ele não seria talvez digno da nossa gratidão, da nossa adoração. O próprio Jesus se faz como um rei acessível. Ele não é um rei que fica encastelado, é um Deus que se faz homem para que nós possamos conhecer melhor a face do nosso Deus. É claro que na altura, quando esse salmo foi escrito, Jesus não estava entre nós de modo corpóreo. Ele já era eterno com o Pai, nós sabemos disso, ele tem a mesma glória, majestade, eternidade que o Pai, assim como o Espírito, um Deus só, revelado em 3 pessoas, sabemos disso. Mas sabemos hoje também, diferentemente do salmista, que esse Deus se fez carne por nós para que nele nós fôssemos salvos. E por esse motivo nós somos gratos. Talvez você esteja terminando esse ano grato por muitas coisas. Talvez esteja terminando também percebendo algumas carências. Porque nem todo mundo termina um ano igual. Nem todo mundo termina no mesmo passo, nas mesmas situações, nas mesmas circunstâncias. Mas eu quero te lembrar, porque é preciso trazer à memória aquilo que nos traz esperança, como a palavra de Deus diz, que mesmo nas dificuldades que você tenha, Deus está com você e o que mais importante ele podia fazer, ele já fez. Ele se revelou para relacionar-se contigo, para ser teu amigo, para te dar a salvação, para te dar a oportunidade de uma vida nova com ele. E uma vez que reconhecemos que esse Deus é o Deus de bondade e misericórdia, nós passamos a ter, portanto, uma certa forma de nos relacionarmos com ele. O que diz esse salmo especificamente? Que nós devemos entrar nos seus átrios, nós devemos nos aproximar dele. Verso 4, entrem por suas portas com ações de graças e em seus atos com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome, ou seja, a forma como nós devemos entrar é jubilosa, é com alegria. Nós não viemos à igreja para receber a alegria. Nós viemos à igreja também porque estamos alegres. E você precisa entender isso. Eu entendo que há momentos que você vai ter dificuldade e você vai buscar na vida comunitária da igreja uma resposta. Isso acontece, todo mundo tem esses momentos de dor, mas você não pode viver assim, percebe isso? Você precisa ter Deus na sua vida comum, de modo que quando você entra aqui, você já está usufruindo de um relacionamento com Ele. Logo você entra com alegria pela oportunidade de agora usufruir desse relacionamento com Deus junto com outras pessoas, porque Ele é o nosso tesouro compartilhado. E é por isso que nós entramos com júbilos e com alegria, porque quando nós percebemos que Ele é para nós, isso nos dá sentido, isso nos dá significado, isso nos dá direção. A gratidão, portanto, a Deus só pode ser algo verdadeiro na vida daqueles que nele creem. Quem não crê nesse Deus, não tem como ser grato a Ele, porque não reconhece a sua majestade, a sua bondade e a sua misericórdia. Mas, Igor, eu não sei como construir gratidão. Existe alguma forma de construir gratidão? Eu entendo que há uma forma de construir gratidão. Eu entendo que a gratidão a Deus é um sentimento que é resultante da desnaturalização associada ao reconhecimento. E eu acho que isso serve para entender a raiz da gratidão de um modo geral. E aí, como professor, não tem como não dar exemplo.
Eu vou dar um exemplo para você. Uma pessoa qualquer me dá um biscoito. Digamos que uma criança me deu um biscoito. Legal? Bom, já é um ato de muita camaradagem da criança, que criança às vezes não quer dar o biscoito. Ainda mais sabendo que o tio Igor pode ser que pegue o segundo. Tem uma grande chance. Mas a criança vai lá e me dá um biscoito. Diante do fato que recebi um biscoito, há algumas atitudes possíveis. Por exemplo, a primeira atitude possível eu poderia da minha parte, reconhecer que houve um ato, mas que não houve amor nele envolvido. Nesse caso, a pessoa que recebe a bondade, recebe aquele biscoito, recebe aquele presente, até consegue reconhecer quem foi o doador. Eu sei quem me deu aquele biscoito, eu sei quem me fez esse ato, mas eu não valorizo o ato em si, porque eu penso, a pessoa me deu porque tinha que me dar. Por exemplo, um pai de uma criança fala assim, dá um biscoito para o tio Igor. Essa criança não foi movida de íntima compaixão, né? Ela foi movida por uma pressão externa que é o do pai ou da mãe. Dá o biscoito pro tio Igor, senão em casa a gente vai conversar aqui, tio Igor, para você o biscoito. Ela não foi guiada por uma vontade, por um desejo altruísta ou por um amor verdadeiro. Ela foi guiada por uma pressão. E é claro, essa criança com o tempo pode aprender a fazer isso de modo voluntário, mas naquela circunstância específica, o que houve foi o quê? Uma certa pressão parental para que isso acontecesse. Então, eu naturalizo aquilo, né, porque na verdade não é um ato de amor, né, é uma obrigação formal. Quer dizer, deu porque tinha que dar. E eu preciso olhar, na verdade, e encontrar ações que sejam desnaturalizadas na minha cabeça, percebe? Não fez porque tinha que fazer, fez porque queria fazer. E Deus dá as coisas para a gente não porque Ele tem que, mas porque Ele é misericordioso. E quando a gente recebe uma coisa da parte de Deus, e a gente pensa assim, Deus me deu porque Ele é Deus, Ele tinha que dar mesmo, porque eu pedi, Ele tem que dar. A gente passa a não ser grato, porque a gente olha para o doador, mas não para o ato do amor em doar. Deus não tinha que fazer nada pela gente, mas Ele faz. Então a gente precisa desnaturalizar, entender, olha, Deus faz porque Ele é bondoso. Ou então, às vezes, a gente até consegue entender que foi um ato de generosidade, mas a gente não consegue ser proporcionalmente grato àquilo. A gente recebe, vê que foi um ato de amor, mas falta júbilo, falta alegria, falta demonstração. Mas, Igor, quando alguém faz algo por mim, eu devo demonstrar gratidão? Certamente. É a forma adequada de responder aquilo que é feito. Logo, é preciso reconhecer que quem faz por mim, no caso Deus, não faz porque tinha que fazer, mas faz como um ato de amor. E eu preciso responder à altura com júbilos, tal como diz o Salmo. E é por isso que a forma adequada de demonstrar gratidão é, primeiro, identificando o doador, identificando o ato como um ato de bondade e respondendo proporcionalmente com gratidão àquilo que eu recebi. Essa é a maneira adequada. Entender que foi Deus que fez e que Ele não precisava fazer. Tudo o que Ele faz pela gente é pela sua imensa misericórdia. Se a gente supõe que os outros fazem pela gente algo porque tem que fazer, a nossa gratidão ela simplesmente se dilui. E essa gratidão ela é importante por 4 motivos, segundo aquilo que eu levantei aqui. Porque é importante ter gratidão. E gratidão não apenas a Deus, mas também aos irmãos. Porque é importante entender isso. Às vezes a gente fala, eu faço algo a Deus por gratidão a Deus. Verdade, mas eu também faço pelo meu irmão, porque meu irmão é a imagem e semelhança do Senhor. E porque Jesus fala que o maior mandamento, os maiores mandamentos ali são que amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Eu sempre falo isso. Quantos amores tem envolvidos aqui? Quantos amores tem envolvidos aqui? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Quantos amores tem envolvidos aqui? 3 amores. Eu preciso amar a Deus. Eu preciso me amar. Não tem nenhum problema você se amar. Você só não pode ser exagerado com isso. Às vezes ser muito, exageramento vaidoso. Ou você se achar bonito, legal, se amar é importante. Inclusive eu faço isso bastante, né? Meu amigo Gabriel Onofre saberia que eu ia mencionar em algum momento, sabe muito bem que eu sempre falo para os alunos, né? Deve ser muito chato não gostar de mim e não poder me ofender de feio. Por quê? Você tem que me ofender de alguma outra maneira. Me chamar de feio, infelizmente, é só mentira, né? Então, você gostar de si mesmo, você amar, não tem nenhum problema. Claro que dentro de um equilíbrio. E quando você aprende a se amar, você se respeita. E quando você aprende respeito, você passa a amar de verdade, respeitar os outros. Esse é o grande mandamento de Jesus para nós. Jesus resume toda a lei, ele interpreta toda a lei, todos os mandamentos mosaicos nesses 2 fundamentos. Porque se eu amo a Deus, acima de todas as coisas, eu amo o meu próximo, eu não roubo, eu não adultero, eu não cometo homicídio. Por quê? Porque eu entendo que o meu irmão é importante.
Porque o meu irmão também é a obra criada de Deus. Então, por que a gratidão é importante? Por que ela é fundamental na minha concepção? Voltando ao centro do texto, por 4 motivos. Primeiro, porque a gratidão é libertadora. Quem é grato evita atrito. Geralmente, pessoas que saem de situações desastrosas costumam dar muito menos importância àquilo que é secundário. Você já conheceu alguém que passou por uma situação de quase morte? Geralmente, quando a pessoa volta, ela passa a não se importar muito com algumas coisas pequenas que antes a incomodavam. Ela começa a resolver as coisas mais simples, ela pede perdão mais rápido, ela segue a vida com mais naturalidade, porque ela passa a perceber um senso de urgência pela vida. Uma ânsia pela vida e fala, cara, eu não vou ficar pegando essa picuinha, eu não vou deixar isso entrar no meu coração. É libertador. Então quem é grato se liberta. Eu sou grato pela vida, eu sou grato pela minha família, então eu não vou ficar brigando com a minha esposa por uma coisa simples. Eu vou tentar buscar um caminho de solução. E eu sempre falo isso, né? No final das contas, você que quer estar certo, você vai ser infeliz. Você vai ter que fazer uma escolha, ou você está certo ou você é feliz. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Às vezes você tem que ser feliz e fazer concessões. Você evita atritos. Eu não estou falando para abrir mão da justiça, do que é justo, coerente, juízo, sabe? Equilibrar as coisas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de situações cotidianas. E o próprio Jesus fala sobre isso. Em situações cotidianas, onde você pode fazer concessões, o que Jesus fala para nós? Dê outra face. Ele não está falando isso com relação a um ato, sabe, libidinoso, desproporcional. Alguém comete uma situação horrenda contra uma família e fala assim, continua fazendo o mesmo. Não, não é isso. Você vai proteger a sua família, entenda isso. Mas às vezes alguém te ofende pessoalmente e você faz o quê? Tudo bem, eu não vou responder, eu dou a minha outra face. E às vezes a outra face vai te fazer ser humilhado, mas tudo bem, eu sou tão grato pela vida que eu tenho. Sou tão grato pela minha família, tão grato pela saúde, que não vou ficar me apegando a isso, porque isso vai me tirar energia. E você tem um limite de energia diário. E se você dedicar energia para esse tipo de conflito, quando vai sobrar tempo para Deus? Quando vai sobrar tempo para você ser feliz, para você usufruir das coisas? Porque o nosso Deus deixa a gente ser feliz, não sei se você sabe disso. Ele deixa a gente ser feliz, ele deixa a gente ter relacionamento, ele deixa a gente usufruir da vida, a gente tomar um sorvete junto, sair, ele deixa. Ele deixa você me dar um presente nessa manhã também, se você quiser. Um ato de gratidão, me dar alguma coisa. Ele deixa, né? Você pode fazer isso. As pessoas que são gratas evitam ficar rançosas, evitam atrito, sabem o desgaste que isso gera e o tempo de vida que se perde com isso. Então elas procuram muito mais encontrar satisfação em Deus e nos outros. Logo, mais satisfação na vida. A segunda coisa, porque a gratidão é importante na nossa relação com Deus e com os homens. Porque a gratidão fortalece laços. Quando você consegue ser grato por alguém, parece que cria um vínculo de amor que está posto. Você começa a se sentir ligado àquela pessoa. Quero que você imagine como se tivessem fios conectando as pessoas e você não consegue ficar muito longe, que esse fio traciona você de volta, ele estica a ponto que ele não arrebenta, ele te faz ficar perto. A gratidão é como se fosse um laço que conecta as pessoas. Colossenses 3,15 diz, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Assim como em Efésios 1,16 diz, o apóstolo Paulo diz, não cesso de dar graça a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Gratidão cria um vínculo perene de amor, um vínculo duradouro. Terceira coisa, é impossível exercer qualquer coisa no reino sem gratidão. Se você não tiver um coração grato, você não consegue executar nada. Porque a gratidão é um indício da fé. Eu só posso ser grato a Deus se eu creio em Deus. Logo, a gratidão é um indício que o meu coração tem fé em Deus, naquilo que Ele faz. Quem é grato por conta do fato de crer que Deus o amou primeiro. Eu sou tão grato que Deus me amou que agora eu quero expressar isso para as pessoas. E falta de gratidão, por sua vez, na contrapartida, é sintoma de pouca busca. E, consequentemente, pouca reflexão sobre a antiga condição. Um exemplo. Quem foi curado de algo, quando lembra, fica feliz. É inevitável. Eu era doente, eu me lembro que eu fiquei curado. Ai, que alívio, que bom. Quero que você pense a sua condição passada em pecado. Quando você lembra de onde Deus te tirou e onde Ele te colocou, você fica feliz. Já a ingratidão é um indício de afastamento. Onde eu posso ver isso? Romanos 1:21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças.
quando eu não reconheço a Deus, quando eu não glorifico, eu não lhe dou graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Aquele que não é grato tem o seu coração obscurecido, porque ele não deixa mais a penetração da luz de Cristo no seu coração. Última coisa, vai caminhando para o final da pregação. Igor, está acabando a pregação? Sim, porque eu quero ler testemunhos essa manhã. Deus ama a gratidão. Em tudo dai graças, diz 1 Tessalonicenses 5,18. Nós somos gratos porque Deus ama a gratidão. E se você ama a Deus, você ama o que Deus ama. E assim diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Comunhão é comungar das mesmas ideias. Se você tem comunhão com Deus, aquilo que Ele ama, você ama. Aquilo que a Ele importa, também te importa. E a Deus importa que nós sejamos gratos. E gratidão, eu já falei esse exemplo antes, é mais difícil que fé. É mais difícil que fé. Onde a gente vê esse exemplo dos 10 leprosos. Eu já dei esse exemplo aqui. 10 leprosos aparecem diante de Jesus e creem que Ele pode curá-los. Jesus ora por eles e manda eles irem falar com um sacerdote. Por quê? Porque quando alguém com lepra, e lembre-se que lepra no Antigo Testamento, mesmo nisso no Novo, é uma abrangência muito grande, não é só ranceníase, é qualquer coisa de pele, qualquer tipo de marca que possa gerar algum medo em termos de dispersão de uma doença. Então, o sacerdote, naquele contexto, também era um avaliador das condições físicas, não só espirituais. Então, tem que passar pelo sacerdote para que ele possa aferir e falar que você está puro, faz um ritual de purificação e você volta para o convívio social. Esses leprosos vão em direção ao sacerdote e no caminho percebem o quê? Que estão limpos. Dos 10, quantos voltam? 1. Fé é mais abundante que gratidão. 10 tiveram fé, 1 foi grato. A fé não é o que mostra se você crê em Deus de verdade, é a gratidão. A fé é uma demonstração que você crê no poder de Deus. A gratidão é que você acredita no relacionamento com Ele. São coisas diferentes. Você quer só crer que Deus faz ou você quer se relacionar com Ele? Se você deseja a maior parte que o relacionamento, seja grato. Fé é mais abundante socialmente que gratidão. As pessoas têm muita confiança, mas poucas conseguem agradecer pelas bênçãos alcançadas. A gratidão também ofende o mundo, porque o mundo que odeia Deus, obviamente, odeia que nós possamos ser gratos a Ele. Mas isso não deve nos incomodar, não deve nos frear. Nós devemos continuar sendo gratos a Deus e procurar motivos para ser grato a Ele. Diferentes motivos. Aquilo que nos é importante, dividimos com Deus e Ele nos dá uma resposta, tem que ser alvo de gratidão. Eu quero que você entenda isso. As pessoas conhecerão a Jesus muito mais através de você do que pela leitura da palavra. Porque muitas pessoas vão acabar não lendo a Bíblia, mas elas vão ler a Bíblia através de você. Você será aquele que vai contar o que Jesus faz, porque você vai contar o seu relacionamento com Ele. Jesus não é uma ideia, é uma pessoa real. E se você se relaciona com Ele, Ele se faz acessível a você. E você vai poder falar para as pessoas das experiências que você teve com Deus. E é por esse motivo que eu pedi nessa semana que algumas pessoas me mandassem testemunhos. Eu coloquei no grupo lá a indicação e algumas pessoas me deram alguns testemunhos. Eu vou ler esses testemunhos. Isso, obviamente, faz parte da palavra. Aquilo que eu precisava explicar e expor do texto, eu já expus de modo mais rápido, mais direto, para que a gente pudesse ler alguns testemunhos essa manhã, porque tão importante quanto a compreensão da teoria é a execução da prática. E quando nós lemos o que Deus faz, isso fortalece a nossa fé e nos dá meios para também termos coragem para expressar o que Ele fez conosco. Porque às vezes tem vergonha de falar, mas você não deve ter vergonha e evitar de falar daquilo que você tem visto e ouvido. Atos 4:20. Eu devo falar das coisas que vejo e que ouço. Não deve morrer comigo. Então separei alguns testemunhos. Um deles eu não escrevi, mas eu vou mencionar que foi pedido da nossa irmã Sônia com relação ao seu filho Júnior. Estava saindo de casa. Eu vou panoramicamente, certamente vai faltar alguma coisa, mas ele tomou um tiro na barriga. Automaticamente aquele desespero, uma dor da penetração da bala, ele chegou até botar muito vômito para fora, sangrando muito, obviamente uma situação muito sensível. Uma pessoa passou, o ajudou, levou ele rapidamente para o hospital. Ele passou por um processo cirúrgico, abriram por completo, porque tem que achar a bala, os estilhaços, imagina a situação. Encontraram e
Tudo correu da melhor maneira dentro do que poderia ser numa situação desse tipo. Se ele tivesse a bala sido um pouquinho mais para cima, ele tinha morrido na hora. Se tivesse demorado um pouquinho mais para chegar no hospital, ele tinha morrido. Se ele tivesse chegado um pouco depois, ele tinha morrido, porque a equipe de cirurgia estava saindo. Então, a bala que entrou numa altura que era possível ser retirada. Ela não pegou, em definitivo, um órgão que pudesse representar o fim da vida dele naquele momento. Uma pessoa enviada por Deus em misericórdia o levou para o hospital rapidamente. E a equipe de cirurgia o atendeu. O Júnior já está bem, já está em casa. Para a honra e glória de Jesus, nós agradecemos pela vida do Júnior, né? E agora eu vou ler alguns testemunhos que eu não vou nominar inicialmente, eu vou nominar no final, tá? Primeiro testemunho é: gostaria de contar o meu testemunho de cura que recebi esse ano. Eu nasci com uma escoliose muito grande e com o passar dos anos minha coluna veio piorando muito. Muitas dores. No dia 23 de junho, no culto, no clube municipal, culto de aniversário da igreja, Deus usou o pastor Davi Feijola e eu fui curada. Hoje não sofro mais por conta das dores da coluna. Louvado seja Deus. Testemunho da nossa querida Ana Paula Arjona. Não sei se ela está aí, está em casa. Está em casa? Ana Paula, Deus te abençoe. Próximo testemunho: sou grato pelos milagres em minha família esse ano, em especial pelas coisas da minha mãe, que não precisou passar por cirurgia. Após problema na bacia e pelo meu irmão... após problema na bacia. E também agradecer pelo meu irmão, que foi curado de câncer, apenas com a cirurgia, sem ter sido preciso passar por quimioterapia ou radioterapia. Testemunho do pastor Alexandre. Amém, glória a Deus. Próximo testemunho: no final do ano passado, portanto 2023, orei na virada por um apartamento maior. Era mais um sonho do meu marido do que meu. Na segunda-feira dessa semana agora mesmo, vimos um apartamento que atendia nossas expectativas. Marcamos de ver. No mesmo dia, meu marido buscou um crédito para comprarmos o apartamento. Mas como já temos nesse nosso atual um financiamento, além de outros financiamentos, o banco negou. Eu tirei o nome do banco, tá? Porque não quero ter problemas com nenhum banco. Geralmente é prudente, né? Não tem problemas com o banco. Então, o banco negou. Depois você pergunta à pessoa qual que é o banco negou, qual que é o banco liberou, tá? Fiz algumas pequenas adaptações em texto, tá, irmãos? Às vezes ajustei um vocabulário, diminuí, aumentei, tá? Então, o banco negou. Daí, na quarta-feira de manhã desta última semana, eu vi o vídeo de um pregador e enviei ao meu marido, que não é cristão ainda. O vídeo reforça, aí eu fui ver o vídeo para poder entender o vídeo, tá? Para passar para os irmãos. O vídeo que ela viu e o esposo viu, reforça basicamente que a sua visão em Deus precisa suplantar o que a realidade material imediata informa. Então assim, eu posso fazer isso, tá? Mas isso é que eu posso fazer segundo a minha força. O que Deus pode fazer por mim nesse caso? É basicamente isso. Eu orei uma oração simples e sincera. Falei com Deus que Ele sabia que tenho muito mais do que sonhei. Que não tenho grandes sonhos materiais mais, além daqueles que eu já tenho. Mas que era importante para o meu marido. E que eu também tinha gostado muito da varanda do apartamento. Risos, né? Também, né? É um apartamento, varanda é sempre bom. O nosso atual não tem, eu sempre amei varanda. É bacana para quem quer comer fora, né? Quer economizar, vamos comer fora. Bota a mesa na varanda, glória a Deus. Pedi que, se fosse da vontade dele para nós, que o crédito pelo Banco 2 fosse aprovado. Meu marido, então, solicitou ao Banco 2. Ontem, quando você pediu, falando comigo, né? Os testemunhos, eu disse para Deus: Senhor, eu consigo dar esse testemunho ainda hoje. E meia hora depois, meu marido ligou dizendo: presente Natal, o AP é nosso. Glória a Deus por isso, pela sua misericórdia e bondade por nós. Ele tem planos muito maiores que os nossos. Isso é muito real na minha vida. Esse é o testemunho da Mila. A Mila está aí? Não? Mas está em casa também. Deus te abençoe, Mila. Próximo testemunho. Meu testemunho começou no final de 22. Em dezembro daquele ano, meu pai foi diagnosticado com um linfoma não Hodgkin. E o meu mundo desabou. Foram dias de choro, de tristeza e preocupação. Sabemos como no SUS as coisas podem ser demoradas. Mas pedi a Deus que nos abençoasse nessa trajetória. No dia 25 de dezembro de 22, eu subi ao monte para orar. E o Senhor falou comigo nitidamente: ser forte e corajosa. Esse mal não é para a morte, é para a glória do meu nome. Me fortaleci nessa palavra. E assim como eu tinha pedido, o Senhor colocou vários anjos em nossas vidas. Para a honra e glória do nosso Senhor, em março de 23, meu pai começou o tratamento no Hospital da Lagoa. Médicas excelentes e hospital muito bom.
No final de 23, meu pai teve alta das quimioterapias e após um PET scan, deve ser isso. Doc Lucas, é isso? PET scan? Muito obrigado, Doc. A médica disse, esse é o nome, é doutor também, só que a gente é em história. Esse é doutor, né? Enfim. A médica disse que ele está curado do linfoma. Agora falta reconstruir o nariz. Mas glória a Deus, agora em dezembro recebemos a notícia que a cirurgia está marcada para 11 de fevereiro de 25. Porque o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Gostaria também de testemunhar pela compra do meu carro. Pedi ao Senhor porque me ajudaria muito para vir à igreja, facilitaria a minha vida. Grandes coisas fez e fará o Senhor por nós. Glória a Deus. Testemunho da Clarice. Clarice está aí? Também não? Deve estar em casa. Deus abençoe. Próximo, eu tenho um motivo de gratidão a Deus, aos pastores em geral, especialmente aos pastores Tadeu e Cristina, além da irmã Rosa Aragão. Eu estava com um problema circulatório, precisava de um tratamento com urgência, minha veia safena estava entupida. Estava na fila do CISREG há quase 2 anos, e todo esse tempo com minha perna inchada. Quando a irmã Rosa viu e soube da minha história, moveu as coisas em meu favor. Quem conhece a irmã Rosa sabe como é que é, né? Meu filho, o que é isso aí? Vamos resolver isso agora. E ela? Cadê a irmã Rosa? Cadê? Aí, irmã Rosa? Tá ali, ó. Se resolver, fala com ela que ela resolve tudo. Eles me ajudaram e agora eu já estou quase acabando o tratamento no Hospital da Gamboa. Eles pagaram o meu tratamento. Eu que estava andando de chinelo, agora já posso andar de sapatilha. Glória a Deus pela vida dessas pessoas. Glória a Deus por essa igreja, pelos pastores e pelos irmãos. Amém? Testemunho da Eli. Próximo, louva a Deus pela porta de trabalho da Andressa. Aí já entregou quem é, né? Eu tinha que ter falado assim, da minha filha, eu não alterei. Mas da minha filha, vamos descobrir quem é, né? Ela estava buscando uma nova oportunidade de trabalho. Até então ela estava trabalhando numa rede hospitalar. Tirei o nome da rede, numa rede hospitalar. E entrou em um processo seletivo para outra rede hospitalar. Quando foi chamada para o processo, era um cargo temporário. Ela se arriscou e foi. Nesse período, ficamos em oração para que ela fosse efetivada nessa nova rede. E no final do seu contrato, faltando 1 semana para terminar, ela foi efetivada para a honra e glória do nosso Senhor. Deus fez muito mais do que pedimos ou pensamos. Obviamente, pastora Cristiana. Próximo testemunho, eu gostaria de fazer um agradecimento a Deus pela vida de algumas pessoas. Passei por um difícil processo de separação e pude contar com grande ajuda, especialmente vinda da parte dos pastores Pedro Ricardo, Tadeu e Marise. Sem o pastor Pedro, eu não teria conseguido me levantar pós-divórcio. Ele me ajudou em tudo. Alimentos, utensílios, como televisão, fogão, etc. Vestuário, dinheiro. O pastor Tadeu foi muito importante para o meu filho. Não vou falar o nome, estava aqui já. Meu filho. O qual queria fazer provas militares. Ele contribuiu financeiramente, inclusive custeando estudo e materiais. A pastora Marise me ajudou muito com o suporte feminino, algo que era importante nessas circunstâncias do divórcio. Sou muito grato a todos, mas preciso ressaltar o papel que o pastor Pedro exerceu na minha vida. Ele foi fundamental para a minha recuperação e para eu ter uma vida restaurada. Ele foi verdadeiramente usado por Jesus em todas as coisas. Ao longo de todos esses anos, eu procurei ser fiel nos dízimos. Sempre entendi que dizimar é importante e sou grata a Deus que quando eu mais precisei, Ele me honrou com misericórdia, colocando pessoas amorosas em nível material e emocional na minha vida. Testemunho da Cláudia Kitts. Cadê a Cláudia? Amém. Abençoe. Próximo. Tenho uma enorme gratidão pela Nova Jerusalém Tijuca. Foi aqui que minha família foi restituída. Aqui a gente vai descobrir quem é, porque a pessoa entrega detalhes totalmente da vida. Minha mãe me apresentou à igreja, e eu já era de outra ocasião. Mas quando eu comecei a frequentar os cultos, meu coração começou a arder de amor pelo Espírito Santo. Fui muito avivada nesse lugar. Na Nova Jerusalém, meu padrasto voltou para Jesus. Minha mãe se casou. Meu irmão voltou para Jesus. Está juntando os pontos, né? E se casou também, além de se tornar um músico na casa de Deus. Meu marido e eu ganhamos a oportunidade de trabalhar com os adolescentes, depois com os jovens. Isso me fez crescer muito e aprender bastante. Foram 12 anos nesse ministério. Tive meu primeiro filho, cujo nome você sabe, mas não vou falar para poder fazer um charme. Fiz Casados para Sempre. Trabalhei no louvor, no ministério infantil. Preguei, orei com as meninas e mulheres e vi o agir de Deus. Esse ano de 24 foi um ano de céus abertos. Ano que Deus mudou tudo na minha vida.
chacoalhando e estabelecendo a vontade dele em mim. Fui muito esticada e amadureci bastante. Fui mãe novamente e tive minha filhinha. Todo mundo já sabe quem é, né, irmão? Minha princesinha. Meu filhão se batizou nas águas e isso foi muito especial para mim. Só faltou o CPF aqui, tá tudo já entregue, né? Mesmo sem trabalhar o ano todo, em função dessas novas circunstâncias de vida, vi a provisão de Deus no meu lar e, como sempre, a fidelidade do Senhor não deixando faltar nada. O enxoval da minha filhinha foi todo feito pelo Senhor. Ele fez superabundar. Orei na conexão com as meninas. Trabalho de terça-feira, que a gente faz aqui na igreja. Orei na conexão com as meninas por 1 ano e vi meu tio ser curado de um câncer. Como não ser grato a Jesus? Sou muito agradecido pelos meus pastores, que sempre estiveram ao meu lado, e aos irmãos da família Nova Jerusalém Tijuca, que é um lar para mim. Quem escreveu, gente? Paloma! Palominha. Cadê a Paloma? Tá lá com a Laurinha, né? Tá lá com a Laurinha. Esse aqui, vamos lá. Há exatamente 8 meses tive uma notícia que nenhuma pessoa gostaria de ter. Soube que minha mãe estava com um nódulo na tireoide e que ela precisava fazer uma bateria de exames para saber ao certo do que se tratava. Como temos na família um histórico grande de familiares que diagnosticaram aquela doença cujo nome nem gosto de falar, a cabeça logo pira. Mesmo sendo um cara de muita fé e totalmente dependente do Senhor, ainda assim eu e minha casa ficamos cabisbaixos por se tratar de minha mãe. Sou o tipo de pessoa que passa os apertos de modo mais calado, mais solitário. Não gosto de preocupar ninguém. Assim, fiquei por algum tempo discreto, acompanhando tudo na minha vida. Minha mãe fez todos os exames, submetendo-se em seguida a uma cirurgia para a retirada do nódulo. Após isso, viria uma biópsia para aferir a gravidade. A cirurgia foi bem sucedida, mas havia angústia quanto ao resultado da biópsia. Minha esposa compartilhou sobre o caso na oração de terça, na terça da conexão, com a nossa liderança, e todos ajudaram em oração. Uma semana antes da resposta definitiva sair, o Maurício me chamou para conversar. Nesse dia em particular, eu estava muito mal. Ele sabia como eu me sentia por já ter passado por uma situação semelhante. Ele me virou e disse: meu amigo, a sua mãe já pegou o exame dela? Eu imagino o Maurício literalmente falando isso, né? Eu respondi que não. Ele então me disse o seguinte: assim como o pastor Feijoli profetizou sobre a sua vida, faça você o mesmo. Vai até a casa da sua mãe, impõe as suas mãos sobre o local e profetiza a cura sobre ela. Naquele dia o Senhor derramou bênção sobre as suas mãos e você tem o poder do Espírito Santo. Declare tudo no nome de Jesus, que esta enfermidade cairá por terra e o exame não vai acusar nada. Vai lá e faz isso aí. Assim eu fiz. Fui até a casa dela e orei para que não fosse nada. Fiz conforme fui orientado e também me senti guiado pelo Espírito Santo a fazer algumas outras determinadas coisas na hora. Tudo isso ocorreu no domingo da mesma semana. Era o domingo que antecedia a resposta do exame que viria na terça. Chegando no dia, minha esposa me ligou dando a notícia de que havia saído o laudo da biópsia, constatando que não havia nenhuma anormalidade. Havia apenas uma massinha que precisava ser retirada, nada mais. Pouco depois, a minha própria mãe me ligou contente com o que Deus havia feito em sua vida. Minha mãe sempre teve uma outra visão sobre religiosidade e Deus, mas creio que a partir disso, ela terá um encontro verdadeiro com Cristo. Agradeço a Deus e a todos que ajudaram em oração. Diácono Santos. Glória a Deus. Cadê o Diácono Santos? Estou vendo aqui. Ali. Gostaria de agradecer a Deus pela sua fidelidade. Mesmo sendo falho e pecador, Davi falando aqui, né? Quase Davi, né? Davi da Bíblia. Senhor, eu sou falho, mas o Senhor é misericordioso. Quase um salmo. Gostaria de agradecer a Deus por sua fidelidade, porque mesmo sendo falho e pecador, o Senhor tem estado comigo em todos os momentos da minha vida. Em 2016, eu me sentia muito preocupado e cheio de dúvidas sobre o meu futuro. Naquele ano, Deus usou o pastor Alexandre para me trazer uma mensagem. Eu não precisava me preocupar, pois ele estava cuidando de tudo. Desde então, muitas coisas aconteceram, mas a palavra do Senhor permaneceu verdadeira. Agora, 8 anos depois, vejo o cumprimento das promessas dele em minha vida. No início desse ano, fui promovido no trabalho, passando de monitor de geografia para professor da disciplina. Um sonho que carrego desde 2017, quando entrei na faculdade. E há 2 dias, recebi a notícia de que fui aprovado no processo seletivo do mestrado em geografia na UFRJ. Cadê o Vitinho aí? Cadê o Vitinho? Ali atrás, glória a Deus.
Fica tranquilo, depois vem só o doutorado e o pós-doc, pouca coisa. Bênção demais. Próximo. Ficamos 2 anos com o apartamento à venda em Cascadura. O apartamento estava todo reformado, mas o mercado não estava propício para compra e venda de imóveis. De vez em quando entrávamos em contato com a imobiliária para saber como é que estava a procura. Nada, nenhuma visita, nenhuma proposta. Até que resolvemos orar juntos todos os dias em família pela venda do apartamento. Apresentamos ao Senhor nossa necessidade e nele esperamos. Um milagre aconteceu. Em 2 meses, recebemos uma proposta de compra e conseguimos vender o apartamento. Recentemente ficamos sabendo, inclusive, que agora nele reside um casal que faz parte do grupo de louvor da Igreja Nova Vida. 1 mês após a venda, um de nós, e aí o marido, tá? Porque é da casa. Então, esse marido e esposa dão testemunho. 1 mês após a venda, um de nós, o marido, ficou desempregado por 8 meses. E essa venda veio no momento certo, nos permitindo ter os recursos necessários para sustentar nesse período. Com a ajuda de Deus, conseguimos economizar de todas as formas até que um novo emprego aparecesse, algo pelo qual também somos gratos. Esse é o testemunho do Ribamar e da Roseli. Glória a Deus. Último testemunho na minha mão. Esse eu me identifiquei muito. Esse aqui eu chorei escrevendo. Por quê? Porque é um testemunho de cura no meio de um concurso. E eu não sei se os irmãos sabem disso, mas eu, quando fiz o concurso do Pedro II, vou deixar meu amigo sem graça de novo. Levanta, Gabriel, por favor. Uma salva de palmas para o Gabriel Onofre. Esse homem paciente, resiliente, que me aguenta toda semana. Nós entramos no concurso juntos, né, no Pedro II 2015. E a época, quando eu fui entrar no concurso do Pedro II, a gente começa a fazer uma bateria de exames. Porque tem que fazer lá os exames protocolares para poder assumir o cargo. E na época, eu fui fazer o exame de pregas vocais. E aí, quando eu terminei o exame de pregas vocais, a médica, ela virou, eu acho que ela jogou no Google o meu exame e me deu uma resposta. Por quê? Porque ela virou e falou assim, olha, professor, você tem um negocinho na prega vocal, uma bolinha, pode ser só um probleminha ou pode ser câncer. Ela jogou no Google, né? Dor no cotovelo, câncer. O Google é assim. Você não pode jogar nada no Google. Tudo é câncer no Google. E aí, obviamente, eu que estava ali para realizar um sonho na fila de espera, me vi diante da possibilidade de uma doença que poderia ceifar o meu trabalho e a minha vida. Quer dizer, então, obviamente, eu chorava. Eu ia para academia. Isabela lembra disso? Eu ia para academia. Eu botava o louvor aqui e eu começava a correr na academia e chorava correndo, chorava. O pessoal devia pensar, o gordinho tá querendo muito, porque esse gordinho tá chorando na esteira. Né? Esse aí quer mesmo. Né? Esse projeto verão vem muito forte. Chorava muito. E aí ficou marcado com o médico uma raspagem para biópsia. E na época, eu não trabalhava junto ao gabinete no Sampaio com o pastor Manuel, mas o meu pai já conhecia o pastor Manuel de muitos e muitos anos. E a gente falou, vamos lá, pedir uma oração, uma direção para a questão da cirurgia. E quando eu cheguei lá e comecei a falar, eu estou falando, o pastor Manuel virou e falou assim, pode parar de falar. Eu nem comecei a falar. Ele pegou um post-it que ele tem, né? E ele desenhou. Ele, o que tem aqui é uma bolinha pequenininha. Fica tranquilo, não é nada demais. É um negocinho assim, pequenininho. O que te falaram que é, não é. Fique em paz com relação a isso. E mais, você vai ser chamado nesse concurso e você vai ser bênção lá. É Deus que está te colocando nesse lugar. Fica tranquilo. Mas vamos orar, porque Deus, se o médico raspar, vai ser rapidinho, não vai fazer nada. Fica tranquilo. Você vai ser chamado, tá tudo certo. Mas também Deus pode fazer. Então vamos orar. A gente levantou, ele botou a mão na minha cabeça, e a gente às vezes acha que aquele senso popular de reza forte, sabe? Agora vem uma oração quebradeira. Aí ele falou, Senhor, abençoa teu servo, cura, não sei o quê. Porque o poder não é no vernáculo, é na unção, né? Aí começou a orar, Senhor, abençoa teu servo, dá uma marca no corpo dele, da cura do teu poder. Dá um testemunho para ele, Senhor. Que seja benção. Amém, amém, amém. Saí, eu até não falei com meu pai, mas eu pensei assim, rápido, né? Oração. Oração eu faço em casa, né? A gente não entende as coisas às vezes, né?
Aí cheguei em casa, passou um dia, dois. Um tempo depois, meu nariz acordou. Meu nariz acordou, é muito bom, né? Só o nariz, falegão. Eu acordei com o nariz inchado e torto. Eu falei, Jesus, já tava ruim. Agora tá pior. Oi? O lábio inchado também, inchado. Eu tava tudo inchado. Parecia que a Isabela tinha batido de madrugada. Eu falei, tá com raiva de mim? Me bateu de madrugada? E com dor aqui, cara, molenga. Eu tinha que dar aula nesse dia. Foi o dia que eu mais enganei na minha vida. Eu não dei uma aula. Eu fiz o sonho dos alunos. Eu cheguei em sala, sentei e falei, e a vida de vocês aí? E deixei eles falarem 6 tempos, 7 tempos de enganação. Não conseguia dar aula, eu estava sem força. E aí eu voltei, estou no ônibus voltando para casa, e eu pensando, cara, o que está acontecendo? E na minha cabeça bateu assim na hora, o sinal. Aí eu falei, esse que é o sinal, eu ficar destruído, né? Deus faz das cinzas, né? Cara, era um sinal de pós-operatório. Era um sinal de pós-operatório. E a gente sempre acha que o sinal é externo, eu sempre falo isso. Eu achava que ia passar mais aves no céu. Aí alguma ia falar, Igor! Falar meu nome, sabe? Uma criança de 10 anos aparece, Deus te tocou e some. Coisa assim. Mas não, foi no meu corpo. E aí eu falei, vou remarcar esse exame. E remarquei. Eu falei, vou falar nada, vou só remarcar. E remarquei, a pessoa fez tal. Professor, suas pregas vocais são ótimas, tá limpinha, parece de criança. Tudo perfeito. Uma semaninha depois, o Pedro II me chamou. Então, agradeço a Deus por essa cura. E pode aplaudir o Senhor. Porque eu acredito que Deus coloca a gente nos lugares também, para a gente ser bênção para as pessoas. E teria mais outro, né? Do meu ouvido também. Eu estava num culto, no meio do culto, eu tinha um problema no ouvido que era tapado, às vezes sangrava. Você lembra disso, mãe? Sangrava. E a minha audição bagunçada. Um dia no culto também, o pastor Manuel pregando, ele não estava fazendo oração, estava pregando e falou assim: tem alguém aqui que tem um problema no ouvido direito, quem que é? Assim. Aí eu, com 10 anos, levantei a mão assim, ele, é você mesmo, Deus te abençoe. E continuou pregando. Quando ele fez isso, meu ouvido fez assim, ó. Abriu. Sabe quando você corta o cabelo baixinho, bate ar? O Ney sabe bem o que é isso, né, Ney? Bate aquele ar assim, você sabe, Ney? Tu há anos entende isso. É. Ô, Dinei Bindeala. Bate aquele ar assim, tu fica desprotegido. Aquele ar de aperibé. Tá ligado? Cara, sabe quando você corta o cabelo, fica baixinho, sente aquele ar? Eu senti como se fosse no ouvido, de dentro pra fora, assim, como se fosse uma descarga mesmo. E aí eu comecei a ouvir tudo muito alto, parecia que estava desregulado. Tinha que regular ainda o meu ouvido. E quando eu acabei, eu contei para o pastor Manuel, e esse é um testemunho também importante para a gente entender que não é a gente que faz, é Deus que faz, porque no final ele nunca virou e falou assim, realmente, eu orei, eu fiz. Não, poxa, que bênção que Jesus fez, você é só um canal. E a última, que é mais grave, foi, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, do esfíncter anal. Eu estava no esfíncter mesmo, eu estava com uma fístula anal. Olha, irmãos, eu não desejo para ninguém, tá? Tenebroso, porque começa a inflamar, dói muito. Não é como se fosse uma hemorroida, é uma coisa que com o tempo vai inflamando periodicamente. E você tem que cortar ali a região, tirar esse canal, que é como se fosse um canal extra saindo do intestino. Um canalzinho fininho. Você tem que cortar e tirar, costurar ali, suturar, e o tempo de recuperação é longo, 1 ano, às vezes, sem poder fazer exercício físico, sem nada. Eu falei, meu Deus, essa operação, a gente foi também, orou, e aí um tempo depois, inchou de novo. Eu falei, vou ter que operar mesmo. Mas inchou diferente, não inchou com dor, inchou como se fosse uma... Sabe quando tem uma bolha d'água e você queima e faz uma bolha d'água? Inchou com uma bolha d'água, estourou, secou. Nunca mais foi. Aí, tempos depois, eu fui num proctologista, né? Sempre muito agradável. A gente foi no procto, aí virou e falou assim, você já operou? Tem uma marca de operação aqui. Aí eu virei naquela posição indelicada, falei... É indecoroso, né? Eu conversando com o médico aqui. Mas é isso, né? Você já operou? Eu, oi? Aquela posição indecorosa, eu virei e falei assim, depende da extensão da fé do senhor. Aí ele virou e falou assim, tá, vai. Continuou vendo o que tinha que ver lá. Então foram 3 casos de cura. Teve outra que meu pai orou por mim também, que
eu fui curado. Então, assim, a gente tem testemunhos mais variados, né? Então, por isso, esse último que a gente vai ler mexeu muito comigo. Diz assim, minha filha de 20 anos, eu vou falar o nome porque eu acho que ainda o pessoal não vai matar quem é. Beatriz queria ser controladora de voos da Força Aérea e começou a se preparar há 2 anos para isso. Conseguiu passar no meado desse ano, 24, vindo então as provas físicas e testes psicológicos. Foi reprovada na visão. Ela enxerga bem de óculos, mas não é o bastante para exercer a função que ela escolheu. Entramos com um recurso, conforme o concurso permitia, e depois de 2 dias conseguimos fazer todos os exames para que ela pudesse fazer uma cirurgia corretiva laser. Então teria que fazer uma cirurgia corretiva enquanto esperava o recurso para ver se a cirurgia daria a ela a oportunidade de ingressar nas Forças Armadas. Ficou claro isso? Amém? Foi complicado levantar o valor da cirurgia, que é bem alto, mas obtivemos o valor e conseguimos marcar um encaixe, tudo rápido. Nosso prazo era muito curto. Tínhamos 15 dias e a médica informou que já havia tido precedentes de pacientes que, embora não tivessem ficado com a visão perfeita, alcançaram o aceite da aeronáutica dentro do prazo designado. A cirurgia não levou nem 3 minutos. Fomos para casa e começou a recuperação. Muita dor. Os olhos dão muitos espasmos e sofrem com hipersensibilidade à luz. Foram 4 dias na casa totalmente escura. A cirurgia foi no dia 7 de outubro. No 6º dia de recuperação, a aeronáutica mandou um e-mail solicitando que todos os candidatos que entraram com recurso se apresentassem no dia 14. Ou seja, 7 dias após a cirurgia. Então conversei com minha princesinha e falei que iria dar certo. Ela ficou bem tensa, mas sempre mostrando uma calma. Tensa, mas se equilibrando. Na real, o mundo estava se acabando e eu estava tentando ver o melhor. Joelho no chão e clamou a Deus. No dia do exame, minha filha estava muito nervosa, era perceptível. Ela sempre de óculos escuros, pois ainda tinha muita sensibilidade à luz. Em pouco tempo foi chamada. Ao começar o exame, ela informou que fez a cirurgia. Entregou o exame e foi ao teste. O médico da aeronáutica informou que ela já havia recebido, que ele já havia recebido várias pessoas que haviam passado pela mesma cirurgia, mas que nenhuma tinha sido tão bem feita como a dela. Com apenas 7 dias de recuperação, a visão estava perfeita. Glória a Deus. Meu coração se encheu de alegria. Deus é bom o tempo todo, mas não acabou. Ainda faltava o teste físico. Minha princesinha Beatriz estava e ainda ficaria sem treinar, pois não podia fazer nenhum exercício com impacto. Ela precisava treinar corrida, pulo, abdominal, flexão. Então, continuei com o treinamento para a sua recuperação. Levei a Beatriz na médica para perguntar como estava a recuperação e se com 10 dias eu já poderia voltar a treiná-la. Tu vê que o pai aqui é o treinador do Rock Balboa, né? Ela vai voltar. A médica disse que sim, tudo certo. Contanto que com muito cuidado, muito cuidado. Não podia cair suor nos olhos, não podia cair cisco, não podia bater folha, não podia bater uma poeira, não podia nada tocar na visão dela, etc. Começamos um treino e em 4 dias a partir do início do treino, ela já estava batendo a meta da corrida e do pulo. Faltava o abdominal e a bendita flexão, que foi conseguir apenas faltando 1 dia para o teste físico. Fomos para o teste. Eu falando muito com Deus para que abençoasse minha filha, pois a bênção se estenderia a toda a família e parentes. Então começou o teste. Pulo, ok, passou. Abdominal, ok, passou. A abençoada, corrida também, né? Mas mais para frente. A abençoada flexão, na última, o fiscal estava contando já 15, 16, aquela assim, a última já chorando para conseguir. Foi. E na corrida, um tenente que estava apenas acompanhando gritou para os atletas que estava acabando o tempo. Sempre aquele incentivo bacana do exército. Vai morrer na praia, hein? Só falta essa etapa, bora, mais rápido, vai ficar no caminho. Deu certo. Passou no teste. Acha que acabou? Não. A colocação da minha princesa, Beatriz, não era favorável. Tinha mais de 40 na frente dela. E em conversa com meu filho, que já era aeronáutica, concluímos que era difícil e que talvez ela pudesse tentar de novo, né, passar por um novo processo no ano seguinte. Mas continuei a oração e o pastor Pedrão colocou a igreja em jejum. Isso me fortaleceu muito, me deu mais forças. Passado um tempo, ela estava na 8ª posição para ser chamada. Então chamaram vários, ela ficou na 8ª ali na espera. Meu filho me falou que a Beatriz não seria chamada junto com todos.
continuei em oração. Era impossível de ela entrar. Aí ficou mais fácil, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, dia 13 de dezembro, 00:10, ela recebeu a convocação para se apresentar no dia 12 de janeiro de 2025. Deus se faz presente em minha vida e isso é maravilhoso. Graça e paz, irmão João Rafael. Amém? Levanta a mão para saber quem é. Nós encerramos os nossos testemunhos. E por que isso é importante? Porque eu quero lembrar para os irmãos, Atos 4 fala o que para nós? No verso 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Temos que ser gratos a Deus. Pegue o seu testemunho, pode parecer simples, pode ser uma coisa que você acha boba, mas Deus fala com as pessoas no simples. Às vezes a gente acha que tem que ser complexo, uma coisa incrível. Deus fala no simples. Às vezes Deus abençoa, você tem uma família abençoada, uma esposa que te ama, uma filha que te ama, um filho que te ama, uma mãe, e você acha que isso é pouco, isso é muito. Porque tem muita gente que não tem essa família que você tem, e você pode ser um instrumento de Deus para essa pessoa. Às vezes você é uma pessoa que é dedicada a estudar, cresceu na vida, dá esse testemunho. Às vezes Deus fez algo sobrenatural, mas o nosso Deus age no natural e no sobrenatural. Fale das coisas que Deus fez por você, amém? Vamos ficar de pé para orar, para agradecer a Deus.